Neste vídeo, falaremos sobre uma realidade que é ao mesmo tempo arriscada e fascinante. A situação dos cristãos clandestinos num cenário hipotético do Irã em janeiro de 2026, com base em relatórios da época. É uma história de fé sob uma pressão absurda, onde a sobrevivência espiritual acabou dependendo de estratégias digitais super inovadoras. E para a gente entender a dimensão da crise, vamos começar com este número, que é bem alarmante. Segundo os relatórios, até janeiro de 2026, pelo menos 12 mil pessoas já tinham morrido em protestos massivos contra o regime. É nesse ambiente de altíssima tensão que a comunidade cristã está tentando sobreviver. Para a gente conseguir desembolar essa situação toda, nossa análise vai ser dividida em 5 partes. Primeiro, vamos olhar para o cenário geral de crise no Irã. Depois, a gente vai mergulhar na perseguição religiosa, nos números disso. Em seguida, vamos ver como é que as igrejas ocultas sobrevivem. Também vamos analisar a tal da missão 100% remota e, por fim, os riscos que o futuro reserva para eles. Começando então pelo primeiro ponto, o Irã como um cenário de crise. Em 2026, os relatórios descrevem o país como uma verdadeira panela de pressão, sabe? Uma combinação de instabilidade política profunda lá dentro, com uma tensão internacional cada vez maior aqui fora. E o que está alimentando essa crise? Bom, por um lado, protestos gigantescos explodindo por toda parte, movidos pela insatisfação com a economia e por uma repressão política brutal. E por outro lado, do lado de fora, a ameaça constante de uma ação militar dos Estados Unidos, o que deixa a região inteira em alerta máximo. Certo. Agora, como é que essa crise generalizada se transforma em perseguição religiosa? Nessa segunda parte, a gente vai colocar números na mesa para quantificar a pressão que a comunidade cristã enfrenta. E os dados, olha, são bem reveladores. Essa perseguição é medida de uma forma bem concreta. Numa escala que vai de 0 a 100, o Irã atinge a marca impressionante de 86 pontos. Isso classifica o nível de perseguição como extremo, um dos mais altos e mais severos do mundo todo. E para colocar essa pontuação em perspectiva, de acordo com a lista da Open Doors de 2025, o Irã ocupa a 9ª posição no ranking global dos países onde é mais difícil ser cristão. 9º lugar no mundo. Mas de onde vem essa pressão? Esse gráfico aqui revela algo fundamental. Não é só o Estado. Dá uma olhada nas fatias. A pressão vem do regime islâmico, claro, mas também vem da própria família e da comunidade local. Para alguém que se converte, isso significa que a ameaça pode estar dentro de casa, porque a conversão é vista como uma traição cultural, familiar, o que leva a um isolamento total. E tudo isso faz parte de uma estratégia deliberada do Estado, o isolamento espiritual. O Irã é um dos 5 países com as maiores restrições de acesso às escrituras no mundo. O objetivo é bem claro: vigiar, confiscar e cortar o acesso da comunidade à sua principal fonte de fé. Vamos para a terceira parte. Igrejas ocultas, fé visível. Diante dessa pressão toda, como é que essa comunidade se organiza, não só para sobreviver, mas para manter a fé viva e crescendo? A resposta é uma operação totalmente clandestina. A estrutura da igreja é quase inteiramente subterrânea, descentralizada e funciona através de uma rede de igrejas secretas dentro de casas. E um detalhe que é crucial: elas são lideradas por pessoas locais, que se converteram. É um modelo de resistência que nasce de dentro, sabe? Orgânico e muito resiliente. E isso nos leva direto para a quarta parte. Já que é impossível ter missionários estrangeiros por lá, como é que essa igreja subterrânea recebe apoio, treinamento, esse tipo de coisa? A resposta está numa arquitetura digital de sobrevivência que é, francamente, fascinante. O conceito-chave que permite isso é chamado de arquitetura digital e diaspórica. Parece complicado, mas em termos simples, é um modelo de missão que não precisa de ninguém fisicamente no país. Tudo funciona com base em tecnologia e, o que é fundamental, nas redes de iranianos que vivem no exílio. E esse modelo se sustenta em 4 pilares. Primeiro, a mídia digital, usando canais de satélite e plataformas como o YouTube para alcançar as pessoas. Segundo, a mentoria criptografada, que usa aplicativos de mensagens seguros para treinar os líderes locais. Terceiro, centros regionais em países vizinhos para treinamento presencial intensivo. E por último, as redes da diáspora, com os iranianos exilados dando apoio financeiro, emocional e logístico. Nossa última parte olha para o futuro, os riscos iminentes.
O que aconteceria com essa comunidade e com toda essa rede digital complexa se o conflito com os Estados Unidos escalasse para uma guerra de fato? As consequências seriam bem severas. Primeiro, a vigilância do Estado sobre qualquer comunicação digital ia aumentar drasticamente. Segundo, qualquer conexão com estrangeiros, mesmo que digital, se tornaria ainda mais perigosa. Seria facilmente criminalizada como espionagem. E, como resultado, a igreja seria forçada a se esconder ainda mais, aprofundando a sua clandestinidade. E isso se encaixaria perfeitamente na lógica do regime. Num cenário de conflito, a narrativa oficial de que o cristianismo é uma ferramenta ocidental de ameaça política seria usada ao máximo como justificativa para uma repressão ainda maior. E tudo isso nos deixa com uma questão central para a gente pensar, né? Quando a fé é forçada a se tornar digital para poder sobreviver, o que se ganha em alcance e segurança e o que se perde em comunidade e em presença física? É uma pergunta que fica no ar.